E o programa Olhares de hoje leva vocês ao universo dos móveis. Eu estou aqui na fábrica da Books Garden com o empresário Hugo Evandro Batista, que vai contar um pouco dessa trajetória dele nesse mercado, que ganhou notoriedade no Brasil e no mundo. Tudo bem, Hugo? Boa tarde, tudo bem, Thalita? E você? Prazer falar aqui com você. Prazer tudo meu. Obrigada por nos receber aqui na sua casa. Segunda casa, Sua né? segunda casa. Prazer recebê-los aqui na minha segunda casa, né? E aqui nós estamos no escritório do Hugo, que depois vocês vão ver que é cheio dos detalhes. O Hugo é uma pessoa muito criativa e ele tem como eu poderia dizer, um perfil inovador nesse setor, que trouxe um aspecto pouco esperado e que criou um produto que gerou notoriedade quase que imediata, né, Hugo? Pois é. Eu queria que você contasse para as pessoas um pouquinho da sua trajetória, desse um passando essa trajetória, porque nós temos assuntos e mais assuntos Meu aqui, Deus, né? e como, né, Thalita? Thalita, eu venho de tecnologia, não é? E a início da vida profissional foi com tecnologia e depois, por um acaso, eu fui contratado por uma empresa de um amigo para trabalhar com móveis e gostei bastante, né? Depois, em 2016, eu criei um estúdio para desenvolver produtos para um player e nós fizemos 2 produtos. Um não foi muito como a gente esperava, o outro foi muito além do que a gente esperava e ele foi um produto que se tornou capa de revista. Ele está até hoje em linha desde o início do negócio e a gente, por alguma razão, a gente nasceu com o DNA de Eurompap. A gente vem crescendo todos os anos e isso dói muito, porque crescer dói, mas a gente vem crescendo e assim a gente começou a nossa história no mundo do mobiliário, né? Sempre foi mobiliário de conforto. Eu estou há 25 anos no mercado e sempre foi mobiliário de conforto. Hoje a gente figura entre as maiores empresas do país, talvez a mais tecnológica do país no que se trata de mobiliário de conforto. E com muito estudo de material, a gente acabou sendo disruptivo no mercado. Talvez seja a nossa maior marca aí, né? O maior desafio nosso é fazer o que ninguém nunca fez. Vocês saíram fora de todo o projeto de base que tinha, criando um produto novo. É isso. Estofado, principalmente o sofá de casa, ele é construído da mesma forma há décadas, não é? Então, faz sentido. A gente teve uma influência no início com os princípios de startup, que é pensar fora da caixa, pensar o problema um produto nasce a partir de um problema, não a partir de um gosto pessoal, né? E assim a gente vem criando e arrancando o uau das pessoas, né? Isso tem sido muito legal mesmo aí, né? Mas conta pra gente o que é a Books. Para quem não conhece, o que é a Books? A Books, ela é uma empresa de wellness, de ar livre, tá? Então, é um mobiliário. A gente pensou em 3 problemas do mobiliário de área externa. Primeiro, a vala comum de cordas náuticas, tá? Há mais de uma década, o mercado de móveis de área externa, ele carrega essa característica de corda náutica. Sim, sempre. Outra coisa, as espumas são inimigas da água e vice-versa, então os assentos eles são blindados para não entrar água, logo acaba com o conforto, então você não tem... porque eles ficam mais duros, Exatamente, né? Então a espuma nada mais é que uma mola pneumática. Uma vez que você blinda ela, não tem passagem de ar, ela fica muito rígida. Então você tem desconforto, você tem o mesmo, né? Você olha para um produto, ele tem aparência de produto de área externa e ele não tem toque, uma vez que você precisa de tecidos laminados ou a vala comum dos blocos, né? Eles não respiram, também não tem toque. A gente queria, com o advento agora da arquitetura com os ambientes integrados, eu queria produzir um material, um produto que conversasse com o restante da casa, né? Você abre a porta de uma casa, você passa os olhos do lounge de entrada até o jardim,
né? Passando por living, por... Diferentemente de antes, que os cômodos eram todos Eram fracionados, né? Eram separados, seccionados aí por paredes. Então, aí cada ambiente poderia ter uma característica, né? O clássico, A ideia do moderno. conceito aberto chegou com tudo e ficou. Perfeito. E aí, o mobiliário, ele não se adaptou a essa característica, né? Da integralidade. Então, a Books, a gente trouxe ela para resolver esses 3 problemas. A gente criou o nosso core está em materiais, então a gente criou a H7, é a única espuma brasileira que pode receber água e ela drena a água, ela não absorve, então com isso não retém fungo, não produz, não prolifera fungo, bolor, e aí o ácido desses elementos, eles acabam rasgando os tecidos. Então é muito comum você olhar num hotel de alto padrão uma madeira oxidada, cinza, um tecido desbotado, já rasgado ou quase, e sem conforto. Então, essa característica a gente queria mudar. A Books nasceu então desses 3 pilares. Ela traz, por conta da espuma que respira, eu posso usar tecido, então eu tenho um buclê como esse daqui. Nós estamos sentados num Books. Isso aqui é um Books, né? Isso aqui é uma família Santorini e que está por um acaso na minha sala aqui, né? Mas ele pode estar sol e chuva, e tem uma grande curiosidade que foi a neve. Primeiro país que exportamos. Você mostrou a foto, eu fiquei impressionada. Então, o primeiro país que a gente exportou foi Canadá, e aí os produtos ficaram 3 meses com 22, 23 centímetros de neve em cima. E agora no verão canadense a gente recebeu imagens dos produtos lá e estão intactos aí. Então ele resistiu já sol, chuva, os raios UV e UVB que a gente tem aqui em Araçatuba, que são muito. As pessoas confundem, né? O calor é uma coisa, mas o que realmente agride o tecido são os raios ultravioleta. Isso são coisas que a gente vem vencendo. Então ele tem uma aparência de produto de sala, de área interna, de sala de uma recepção, uma sala de casa, né? Mas pode ser usado, tem tecnologia para ficar no sol e chuva. A gente chama de uso extremo, né? Pode tomar sol, chuva, como em alguns hotéis que eles estão. A gente é a única empresa brasileira que faz isso, e por isso a gente encontrou uma avenida absurda com ela, né? Sem nenhum pare. Isso, acabou todos os... a gente tinha meta para o primeiro ano estar em 30 lojas, na verdade, né? Eu queria estar em 30 lojas das principais capitais, mas a gente terminou o ano passado estando em 101 lojas e hoje a gente já está em 170 lojas no Brasil, em todas as principais capitais, fora do país, enfim, ela virou a gente está acostumado com... Boom, a Books foi um boom. E conta pra gente quanto tempo tem a Books? Books nasceu na BIMAD, né, a maior feira da América Latina de autodecoração de 2024. Foi então em janeiro. Super recente. Muito. A nossa empresa é uma brand house, a Books é o filho caçula e ela... Se destacou aí entre os seus produtos. Exatamente. E a sua especialidade são sofás, poltronas. O que a Books compreende nesse ramo de móveis? A gente se denomina como móveis de conforto, então são sofás, são espreguiçadeiras, são chaises longue, agora são poltronas. A gente agora criou uma mesa e cadeira. Agora em agosto, na próxima BIMAD, a gente vai lançar mais 2 mesas e mais 5 modelos de cadeira, para a gente ter um pouco, uma linha um pouco mais ampla, né? A gente começou ali com poltronas, sofás e chaises ou espreguiçadeiras, e hoje a gente tem um mix um pouco maior, agora com mesa, com cadeira, que podem ser usados no extremo. A gente usou para as mesas material nacional, então a gente tem uns quartzitos espetaculares. Maravilhosos, eu tive a oportunidade de ver e fiquei encantada. Que legal, que legal. Eu tenho gostado bastante de poder expor o que a gente tem de legal aqui no país, não é?
Claro, com certeza. Aliás, parabéns pelas suas premiações, que eu fico sempre impressionada. Cada vez que a gente se encontra é uma novidade, né? E eu queria que você explicasse essa questão da espuma. Você desenvolveu uma espuma que é resistente à água, ela tem esse aspecto como um funil e a pessoa pode deixar lá no seu gramado, na sua piscina, na sua área externa, coberta ou não. Como que funciona isso? A gente teve acesso a uma espuma que é utilizada em tubulações, então como filtro, na verdade, e porém ela não tem maciez, ela é muito rígida. Mas uma vez que você tem uma espuma que trabalha durante 10 anos como filtro, submersa na água, então o problema não é a espuma, é a composição. Então, depois de um ano de estudo com uma empresa alemã, a gente desenvolveu essa espuma, a princípio com 2 níveis de conforto, um mais firme para os assentos e outro mais macio para os encostos. E pronto, aí o grande teste era quanto tempo ela demorava para secar, a gente foi melhorando ela ao longo do tempo. Na última BIMAD a gente já pôde levar uma amostra, né, da espuma. Sim, eu tive na última BIMAD e vi que vocês fizeram um experimento, perfeito, né, que a água passava pela espuma. Porque o cliente não entendia isso, né? Ele falava, peraí, mas por que a outra espuma não pode? Essa espuma, ela seca ou não, né? Então a gente fez ali a água passando por dentro, né? E aquela fonte retroalimentando a água subindo e descendo ali, passando por ela e ela estando ok, não é? Esse foi o grande, no que se trata materiais, foi o principal material para a gente poder usar um tweed, usar linho, usar veludo, usar qualquer tipo de tecido, né, que tenha toque, que tenha cor, que tenha textura em cima dessa espuma. E isso trouxe um grau de sofisticação altíssimo para o seu produto, você entrou já no mercado mais alto com esse produto, entrando em lojas de grande nome, enfim. Isso. Ela também nos surpreendeu com isso, né, assim, porque o mercado do alto padrão, o mercado high-end, ele é muito exigente. Sim. E a gente achou que ia entrar um pouquinho, aprender ali, mas não deu. Deu um boom geral. Foi muito rápido, né? Então, quando a gente viu, a gente já estava nos principais shoppings, a gente estava na Gabriel Monteiro da Silva, que é a rua... A referência em São Paulo, né, de móveis de alto padrão. Exatamente. Então, foi muito rápido, né? Não deu tempo, assim, a gente achou que ia devagarzinho, ganhando a confiança do público. Não deu tempo nem de respirar. Mas não deu. Foi muito rápido. Logo, 6 meses depois que a Bux começou, me convidaram para palestrar na DW. Foi muito... A gente tinha acabado de chegar da feira, chegou o convite também. A gente foi para a DW, logo já teve a próxima feira, porque é uma a cada 6 meses. Sim. Na segunda, a gente foi chamado para janeiro agora estar nos Estados Unidos, numa feira. Aliás, você já expôs nos Estados Unidos e você já foi premiado na BIMAD 2 vezes. Consequência do sucesso desses móveis, como é que foi esse episódio? Conta pra gente. Essa é outra curiosidade também que a gente não esperava, né? Nós fomos premiados 3 vezes, uma vez com Suécia, é um estofado que eu brinco com formas, né, curvas e com materiais, com inox, por exemplo. Depois a gente foi premiado com a mesa Nexus, que foi a primeira mesa que a gente lançou. Ela vai compor ainda, a gente vai criar ainda uma coleção chamada Feeling ali, onde eu brinco com os encaixes das peças. Sim. E a primeira que a gente fez... Essa mesa é toda de pedra, por sinal. Ela é toda de travertino e ela se encaixa, né, pernas com tampo e as formas, e a gente foi premiado com a curadora da revista Habitare e o outro produto com o da Casa Jardim. A gente, em novembro, foi convidado às pressas, a feira quis levar os nossos produtos, a organização para os Estados Unidos, e enfim, a gente foi um despacho incomum, né? A gente teve que mandar de avião, porque eles coletaram, na verdade, de avião, foram eles que disseram, olha, não se preocupe com nada, a gente vai levar os produtos. Isso, pra gente, todos os dias a gente tem uma surpresa gratificante, não é? A gente foi premiado uma poltrona chamada Boot, né? A grande surpresa aqui de todos é, primeiro, vocês estão em Birigui, mas Birigui não é a capital latino-americana do calçado infantil. Como que a Bux veio parar aqui? Como é que a Bux veio, né? A gente
começou em Araçatuba, onde eu moro, mas aqui tinha grandes barracões, a gente veio para cá. Em homenagem à cidade, o povo que acolheu a gente, eu fiz o produto Boot. O Boot se remete ao calçado. Ao calçado, isso. Né? Fiz ele em 3 tamanhos, PNG, e aí o calçado infantil, sobretudo. É um sapatinho Sim. ali infantil, e ele também foi premiado, a gente ficou muito feliz com isso. E assim a gente vem sendo surpreendido cada dia, né, Thalita? Isso é ótimo. Eu fico impressionada. Eu posso acompanhar assim mais de perto aqui a evolução de vocês e fico realmente, a palavra é impressionada, porque além do tempo, que foi assim um sucesso imediato, você tem uma criatividade muito, ela é muito ativa. É isso. Lança um produto, já desenvolve outro. Agora você está lançando as cadeiras, que tem que ter encaixe. Então, ele estava me contando um pouquinho desse outro lado. Mas a gente vai chamar os comerciais e daqui a pouco a gente volta mais para falar com o Hugo. E a gente estava falando aqui sobre criatividade. Hugo, você além de uma pessoa muito criativa, você é muito produtivo. A que você atribui isso e conta essa curiosidade pra gente. Pois é. Ao passo que eu sou neurodiverso, né? Explica para as pessoas o que é ser neurodiverso. Neurodiverso possui uma característica em comum, né? Então, os TEAs, os TDAHs são neurodiversos porque eles são incomuns. E você tem TDAH? Eu tenho TDAH, não é? É uma novidade, descobri há 2 anos apenas, por conta do meu filho, né? Que na terapia foi diagnosticado e eu, falando com a terapeuta, também fui diagnosticado. Os TDAHs, a maior capacidade deles é a criação e soluções de problemas, né? Então, isso é o que libera dopamina pra gente, né? Então, eu venho criando, né? Me tornei um empreendedor em série, né? Por conta disso. Então, eu acredito numa teoria chamada teoria da complementabilidade, né? Eu sou como qualquer outra pessoa que tenho habilidades e inabilidades. A única coisa que o TDAH, ele evidencia, ele potencializa habilidades e também potencializa inabilidades. Então, eu entendi que eu precisava não ser manco, precisava ser ambidestro. Então, para ser ambidestro... Focou nas potencialidades. Foquei nas potencialidades, me cerquei de gente melhor do que eu, montei um time liderado aqui na empresa pelo meu primo, Diego, e em casa pela minha esposa, Lidiane. Aí quando eu crio muito e começo a sufocar, crio um gargalo, ele fala, cara, faz outra coisa. Aí eu crio uma marca de roupa, crio uma outra empresa. Escrevo alguns livros, não é? E assim eu desobstruo, né, o trabalho deles com isso. Aí eles me chamam de novo, Hugo, tá na hora de voltar, e cria mais um pouco, se relaciona um pouco mais. E assim a gente vem com um jogo bastante equilibrado, né? A gente brinca, mas isso é uma realidade. Você escreveu 5 livros. Sim. Em 6 meses. Isso. Isso é uma habilidade, assim. Eu nunca tinha visto. É mesmo, olha só. E aí as pessoas começaram a procurar, puxa, o que você faz? Como é? E eu me envolvi num grupo chamado GKPN e dos pilares do GKPN é colaborar, dividir o que você tem, o que Deus te deu. Então, se a gente aprendeu a empreender no Brasil, que, olha, é um desafio absurdo, né, com as inseguranças jurídicas e financeiras e etc. Os 5 livros, eles carregam essa ideia, não é? Eu falo sobre o TDAH, né, que é esse, Alquimia do Sucesso, TDAH Sem Mimimi. Ele... Adorei o título. Que legal. TDAH Sem Mimimi. Pois é, porque as pessoas olham o sucesso, né, e perguntam, como é que você chegou? Primeiro que o sucesso para mim não é o lugar que você chega, é a maneira que você caminha. Então, eu caminho, eu não estou em lugar nenhum, eu estou em um processo. O TDAH sem mimimi, porque eu percebo muito, eu não consigo, eu tenho TDAH, eu sou neurodiverso e tal, e é possível super. Então aqui eu conto um pouco de história, né, um pouco de como e um pouco de técnica. Então aqui eu conto isso. Mente inabalável, as pessoas diziam, Hugo,
como é que você consegue lidar com tudo isso? É muita coisa diferente, né? É roupa, é móvel, é agora literatura e ambiente inabalável. O mundo muda, as pessoas aumentam, só os inabaláveis permanecem. Então, tudo muda muito rápido. Hoje a gente tem aí o advento da IA, das IAs. Sim, né? das IAs. As pessoas estão desesperadas. Eu não, porque acho que não devia. A IA não vai tomar o lugar de ninguém. Ela vai só selecionar. Daqui a pouco a gente vai ter quem lida. E ela pode ser um complemento muito valoroso também. É uma ferramenta, né? não é? Uma ferramenta, como tantas outras. É isso, é retórica. Ela vai separar quem sabe lidar e quem não sabe. Esse é o ponto. Então aqui também tem história e tem técnica. Negócios incomparáveis, o varejo brasileiro, ele sofre muito. Diferente dos outros, né? A Amazon, por exemplo, Alibaba, Shopee, esses varejos, eles não sofrem. São sadios, porque eles aprenderam a construir valor. Eu percebo que o varejo brasileiro, ele sofre muito por conta de preço. E eu tenho uma vasta lista de pessoas que estão produzindo produtos e brigando por preço. Então, preço, não valor. Exatamente. E aí, preço, quem constrói preço é trocado por preço, não por valor. Não constrói, não tem legado, não tem diferencial, não tem nada. Então, quem vive de preço, se a gente pensar, e poderia citar aqui muitas empresas que brigaram por preço e deixaram de existir e fizeram diferença nenhuma. Né? E outras empresas que, com valor, construíram história. Então, negócios incomparáveis é como criar uma empresa que não briga ou não compete por preço, né? E domina o seu mercado. E por fim, também. Negociando com Tubarões, é um livro sobre venda. Eu percebo que muitas empresas têm dificuldade com vendas, né? E aqui a gente sempre teve o contrário, a gente sempre teve que segurar um pouco a venda, estruturar a empresa, né? Exemplo disso, o crescimento dela. Hoje vocês estão com quantas lojas? Hoje a Books está presente em 170 lojas. Olha só. Né, no Brasil. Negociou com muitos tubarões. Negociei com muito. Né? Nós negociamos com os maiores, com a IKEA, com o Walmart, com a Amazon, com o Wayfair. E o quinto não está pronto ainda. Ele foi registrado na Biblioteca Nacional exatamente hoje. Deve estar aqui. São 365 meditações acerca de empreendedorismo. E o livro chama Raízes Profundas. O sucesso aonde ele começa, no subterrâneo, onde ninguém vê. Não é? As pessoas olham o sucesso, a nossa vida instagramável, né? Mas não vê o dia a dia, como é que a gente... Né? A busca de tudo isso, né? Exatamente. Como é que é o caminho, qual é o que propósito muitas de vezes tudo ele é isso? tortuoso, muitas vezes ele é difícil, árduo. Enfim. E precisa ser claro que é uma vocação, não é uma alegria, uma emoção, é uma vocação, e isso tem a ver com convicção. O que faz um radical, um extremista se vestir de bomba e ir para um lugar e explodir-se, não é uma alegria, uma motivação, uma paixão, é uma convicção. Esse cara está convicto de que ele deve fazer isso. Então, isso muda muito o jogo. Eu não venho trabalhar quando eu quero, eu não faço o que eu gosto, eu faço o que tem que ser feito, não é? Então, quando você está claro isso para você, isso muda o jogo, porque uma empresa ela nunca é só topo, ela é o contrário, ela dá errado todos os dias. O último dia que a gente deu errado foi hoje, depois foi ontem, depois anteontem, todo dia dá errado, todo dia a gente se reinventa e essa convicção é que tem feito a gente lidar com as lutas, com as dificuldades, com as dores, né? E eu quis compartilhar com os empreendedores aí, todo dia, uma história nossa, um tema, né? Para ajudá-lo a passar pelos dias de maneira mais suave. E falando em reinvenção, você teve que... A sua linha de área externa, ela fez tanto sucesso que as pessoas queriam, pela facilidade de uso, pela beleza dos seus móveis, as pessoas queriam usar na área interna. Perfeito. Elas queriam usar no living, dentro da sala, dentro da casa. E você teve uma alternativa para isso. Qual foi ela? Pois é, primeiro a gente percebeu que as pessoas, como ele tem esse design in-out, a gente percebeu que
as pessoas estavam comprando, o hotel comprava para piscina e para recepção, as pessoas compravam para o garden e para o living, compravam para a clínica e para a piscina de casa. Então, a gente primeiro pivotou, a gente trazia o conceito de garden para books, depois a gente trouxe o conceito de in-out e depois de uma pedida de alguns lojistas, a gente criou uma outra empresa, uma outra marca, que chama Hugo, que leva o meu nome. Leva o seu nome. Exatamente. A gente percebeu que o mobiliário de alto padrão, ele é apresentado não pela empresa, mas pelo designer. Então, o time preferiu que levasse, então, esse nome. O seu nome e o seu DNA já tem, né? Nele, no produto. Uhum. Então, é uma linha completamente diferente. Tem tecnologia, a gente criou 2 espumas específicas aí, né? Uma que chama Galex. A gente quis trazer o látex comum nos colchões para o produto. A gente quis trazer a famosa espuma da NASA, que na verdade é uma viscoelástica de alto retorno para melhorar o conforto dos estofados. E aí eu brinco com muita coisa. A gente tem couro, por exemplo, né? A gente tem tweed, a lá tweeds da Chanel, a gente tem os linhos, que é muito comum aqui no país. A gente tem um silicone, que é um produto italiano que você risca com uma caneta e apaga com o dedo, nada risca aquele produto. É impressionante. Né? Então, e tem um toque de pelica, né? Mas na verdade é um silicone italiano que o seu filho pode riscar ali com uma canetinha, com caneta esferográfica. Inclusive vocês fazem esse teste nas feiras, né? Que eu acho massa. Né? Para os arquitetos, a gente tem mostrado. Agora, para apresentar tudo isso, é muita coisa, né? Para apresentar para os arquitetos. Então, a Hugo, ela é o embrião aqui, né? A gente está organizando ela. Ontem foi a primeira reunião com a equipe de vendas. Sim. E agora, em julho, ela deve ir para, vamos ver quantas lojas. Nossa meta, de novo, é estar no final do ano com 30 lojas tendo os produtos Hugo. Eu tenho certeza que isso vai estourar de novo. Vamos ver. Porque os móveis são lindos. Vamos ver. Bom, gente, esse foi um papo que duraria aqui horas e horas, que o Hugo é uma pessoa, além de uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito interessante, tem muito conhecimento, é criativo e é um papo gostoso. Vocês podem ver pela quantidade de livros aqui que os assuntos são variados. E apesar de você falar dessa dificuldade de ordenar, quando você vê a ideia dos livros, elas são muito ordenadas, elas são uma sequência. E isso é muito interessante. Até para quem tem TDAH, se inspirar e ver que isso não é um fator limitante, né, Hugo? Não é impossível, né? Não é impossível. Mas foi um prazer conversar com você. Eu vou deixar aqui maiores informações para vocês conhecerem melhor a Books, o Hugo, eu vou deixar o arroba para que as pessoas possam conhecer. E queria que você fizesse um convite para todos que não conhecem a Books, que viessem a conhecer. Primeiro, muito obrigado, né, pelo carinho de sempre, pela atenção, né, pelo convite aqui. Foi um prazer recebê-los. O prazer foi todo meu. E eu gostaria que as pessoas tivessem, sim, o prazer de ver os nossos produtos, o que ele tem de diferente. Tanto visite as redes sociais, né, da Books, ou a minha, Hugo Evandro Batista. A Books é Books Oficial, né, e a Hugo é Hugo Oficial. Os livros é hugoevandro.com.br. Vou colocar todos os arrobas aqui. Isso, é muita coisa, não é? Mas vai ser um prazer receber as pessoas lá e compartilhar um pouco de tudo isso que a gente tem falado, visto e colocado. Os livros já estão à venda também na Amazon, Eles já estão na Amazon. Legal. Então foi um prazer, sucesso para você. Espero em breve recebê-lo de volta com novidades, que eu não duvido que elas vão acontecer. E muitas feiras, muito sucesso para a Books e para toda a sua empresa aí, que já tem esse DNA, além de criativo, de muita aceitação dentro desse mercado que é infinito. Muito obrigado, Thalita. Vai ser um prazer e até uma próxima, tá? Obrigada.